Vamos planejar a nossa rotina? Pois bem, aqui nessa parte é onde a gente vai começar a, de fato, encaixar a produção de conteúdo dentro do nosso dia, e essa parte também é muito importante, tá? A gente já aprendeu a anotar todas as nossas ideias, né? Da onde as nossas ideias surgem? Da gente consumindo conteúdo, consumindo coisas novas, lendo um livro, conversando com um amigo, ouvindo um podcast, assistindo um vídeo no YouTube, assistindo no TikTok, assistindo reels no Instagram, assistindo pessoas do nosso nicho, pessoas que não são do nosso nicho. As ideias, elas surgem de todos os lugares. E por menor e mais ridícula que possa parecer a nossa ideia, ela é válida pra gente, aqui pro nosso processo de criação de conteúdo. Então a gente já aprendeu a fazer de todos esses momentos de consumo de conteúdo em ideias, né? E anotar essas ideias no nosso banco de ideias. A gente também aprendeu que um passo importante no nosso processo criativo é fazer isso de forma intencional, ou seja, sentar para pesquisar, para coletar informações, coletar inspirações e coletar referências, seja de conteúdo, seja de narrativa, seja de estética, seja de design, de capas, de perfil, de feed, enfim, de tudo. Então tem aqueles momentos em que a gente vai separar, que a gente vai sentar para fazer esse consumo de conteúdo de forma intencional para poder anotar as nossas ideias. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquelas ideias que a gente anotou e vai estruturá-las e vai transformar essas ideias em conteúdo. É aí que entra essa parte aqui de planejamento de rotina. Vamos lá. O grande erro das pessoas que não conseguem produzir conteúdo com constância é o seguinte: elas acham que criar conteúdo é algo que depende de uma inspiração momentânea, que depende de ter tempo para produzir conteúdo, ou que depende de ter o momento perfeito para isso. Estar inspirada, ter tido boas ideias, quando na verdade é sobre se organizar e se planejar para fazer esses momentos acontecerem. Ou seja, aqui é aquele momento que você deixa de ser aquela pessoa de eu vou criar conteúdo quando eu tiver uma ideia. Eu vou criar um conteúdo quando eu estiver inspirada. Vou criar conteúdo quando eu tiver tempo para produzir conteúdo. Não. Aqui você tá deixando essa pessoa para trás e tá se organizando e se planejando para ser a pessoa que produz conteúdo de forma organizada, a pessoa que tem os processos criativos bem definidos e aquela pessoa que tem principalmente esses processos criativos dentro da sua agenda. A gente tá deixando de condicionar nossa criação de conteúdo a momentos de inspiração e momentos perfeitos para isso, para organizar e planejar os momentos dentro da nossa agenda certos para fazer isso acontecer. Então quem faz isso acontecer é a gente. Ao invés de esperar uma ideia surgir, brotar na sua mente, você vai fazer isso com intenção. Você vai buscar essas ideias. Não é você espera as ideias virem, entendeu? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar a sua rotina em 2 passos. O primeiro passo é você mapear a sua rotina atual. Nesse momento, eu vou deixar que você use a sua agenda de preferência. Lá no nosso bloco, no nosso módulo de calendário de postagens, a gente vai utilizar o calendário do próprio Notion. Mas nessa parte aqui de organizar a rotina, se você já usa o Google Agenda, se você já usa a agenda por exemplo, eu uso a agenda do próprio iPhone, pra mim é a melhor que tem. Pra mim é até melhor que a Google Agenda. Se você usa qualquer outra agenda, ou se você usa até a agenda física, né, papel, gosta de anotar ali, o ideal é que você mantenha o que você já faz. Aqui o importante é você encaixar as etapas da produção de conteúdo na agenda que você já utiliza para outras demandas e outros compromissos do seu dia. Então a primeira coisa que você vai fazer é mapear os seus compromissos atuais. Então você vai mapear os seus compromissos fixos, por exemplo, psicólogo, às vezes consulta, fisioterapia, academia. Se você ainda não faz isso, com os compromissos e as suas demandas fixas do seu dia, já passou da hora de você fazer. Então aqui não serve só para o conteúdo. Aqui você vai organizar o seu dia, a sua rotina com as demandas, tarefas e compromissos que você já tem. Isso é essencial para qualquer pessoa. Então você vai mapear, vai deixar bem definido ali os seus compromissos fixos, as suas demandas de trabalho, o seu horário de trabalho, se você trabalha CLT, ou se você faz atendimentos, por exemplo, se você trabalha em clínica, estética, se você é dentista, se você é fisioterapeuta, não importa. Você vai, por mais que os seus horários de atendimento sejam colocados na agenda de acordo com a demanda desses atendimentos, mas ainda assim você vai deixar o espaço livre para isso, tá? Você não vai comprometer esse tempo com as etapas da criação de conteúdo. Então você vai mapear tudo que você já tem, tarefas domésticas, estudo, deslocamento, você já vai deixar tudo na sua agenda. Depois disso, você vai vir nos seus horários livres. Não me sobrou horário livre. Dá um jeito. Acorda mais cedo, tira alguma tarefa que tá sendo supérflua, tira alguma tarefa que tá tomando o seu tempo, tira um horário de almoço. Se você quer produzir conteúdo e quer fazer isso acontecer, quer crescer no Instagram, você precisa arrumar um tempo. Aqui você vai ver que são poucos minutos por dia, né? Ou então até ali na etapa de gravação e edição, que é um tempo maior, vai ser uma vez por semana. Então, arrume um tempo, eu sei que você consegue. Beleza, mapeamos tudo isso aí. Depois, você vai encaixar nesses espaços de tempo livre na sua agenda um horário e um dia da semana para você estruturar e roteirizar os seus conteúdos. Ou seja, um dia e um horário na semana que vai apitar na sua agenda, roteirizar conteúdo.
conteúdos, estruturar conteúdos, que significa o quê? Vai pegar o seu computador, vai pegar o seu celular, você vai abrir o banco de ideias, você vai ver de todas aquelas ideias ali, o que faz mais sentido você gravar primeiro, produzir primeiro, e você vai abrir aquela ideia bem solta, aquela ideia que é só o tema, e você vai começar a escrever, vai começar a roteirizar, vai começar a montar como que será aquele conteúdo. Ah, esse tema aqui vou fazer em vídeo, vou fazer em reels, vai ser um reels curto, vai ser um reels narrado, vai ser um reels falado, eu vou falar a seguinte frase, eu vou começar desse jeito. Você vai estruturar aquele conteúdo, você vai literalmente montar aquele conteúdo, você vai deixar aquele conteúdo pronto para a próxima etapa, que é gravar. Então, o que eu faço? Camila, eu gosto de acordar cedo, tá? Eu não acordo cedo pelo hype. Eu gosto de acordar cedo porque eu acordo às 5 horas da manhã. Porque eu, testando, né, eu um belo dia resolvi criar o hábito de acordar mais cedo para o meu dia durar mais, para eu ter mais disposição, e também porque eu precisava estudar e fazer algumas coisas que ao longo do meu dia eu não tinha tempo, né? Trabalhava o dia inteiro, trabalhava para 2 empresas, criava conteúdo, dava mentoria, então eu não tinha tempo para estudar e para fazer algumas etapas desse processo de criação. Então, por exemplo, até 2023 eu dava mentoria e eu era muito inconstante na minha criação de conteúdo, eu era muito inconstante nas postagens de conteúdo no meu perfil. Por quê? Eu só criava vídeos para reels e conteúdos ali pro feed quando a sobrecarga de trabalho deixava. Então, durante esse tempo, eu ainda não tinha organizado a minha rotina para encaixar as etapas de criação de conteúdo. Então, eu realmente dependia de ter tempo, ter cabeça, ter energia para isso. E era uma época que eu não tinha energia para isso, porque eu estava sempre atolada em trabalho. Hoje em dia, não mudou muita coisa. Eu continuo com sobrecarga de trabalho, eu continuo com muitas atividades no meu dia, com muitas demandas de trabalho, mas por conta dessa organização e dessa estrutura, eu consigo produzir meus conteúdos e consigo ter constância neles, tá? Eu tenho o costume de acordar às 5 horas da manhã, como eu falei, eu iniciei esse hábito para ter tempo para as coisas que antes eu não tinha. E eu percebi que esse horário da manhã, entre 5 e 7 da manhã, é a hora, é o momento em que a minha cabeça mais funciona. Minha cabeça funciona assim extremamente bem, sabe? É a hora que meu cérebro tá em 100% da sua capacidade de funcionamento. Então eu percebi que eu escrevia muito bem, que eu tinha boas ideias, que eu conseguia desenvolver conteúdos, que eu conseguia desenvolver e roteirizar as ideias de uma forma muito mais fácil, sabe? Com a mente limpa, com a mente tranquila. Então eu percebi que esse horário da manhã me era muito favorável para a criação, principalmente criação de textos, né? Então eu escolhi exatamente esse horário para fazer essa etapa de estruturar e roteirizar os meus conteúdos, tá? Transformar as minhas ideias em conteúdo. Então o que eu faço? Eu faço isso toda segunda-feira, de 6 às 6h45 da manhã. Assim, eu acordo às 5, aí me arrumo, né? Tomo um banho, lavo a cara, escovo o dente, tomo um café. Gosto de ler o meu livro antes, fazer uma oração, e aí quando dá umas 6, 6h30, eu começo esse processo de, cara, tiro tudo da minha frente, é sem celular. O que eu gosto de fazer é colocar uma música. Inclusive aqui, lá na parte de processo criativo, lá embaixo tem um ritual de criação. Nesse ritual de criação é quando você cria um ambiente favorável, um ambiente agradável para você, para essas etapas do processo. Então essa parte de escrever, roteirizar, também é legal você fazer isso. Então coloca uma musiquinha muito tranquila ou uma frequência sonora, acende um incenso, uma vela, fica ali tranquila, deixa teu celular bem longe de você, coloca ali o Pomodoro, é legal usar o Pomodoro essa hora, que tem aqui no mapa do criador, inclusive, e aí você pega esses minutos que você separou ali na sua agenda só pra fazer isso e começa a escrever e a estruturar as suas ideias. Eu coloco na minha agenda toda segunda, de 6h30, né, às 7 da manhã ali, mas essa única vez na semana pra mim é o suficiente pra eu gravar os conteúdos que eu preciso e ter o volume de conteúdos que eu preciso e que eu quero também pro meu perfil. Então, no meu caso, não tenho a necessidade de fazer isso mais de uma vez por semana. Eu faço somente na segunda-feira, 30, 40 minutos por dia. Eu consigo roteirizar e escrever os meus conteúdos. Se você sentir que você precisa de mais, que você não tá desenvolvendo muito ali a escrita ou a estruturação, tenta separar um pouquinho mais de tempo, 1 hora talvez. Se você achar que tá muito pesado tirar 1 hora inteira só pra fazer isso, aí sim você pode dividir essa 1 hora em 2 vezes, em 2 dias, por exemplo, né? Você pega, sei lá, na segunda e na quarta e tira meia hora em cada dia, ou na segunda e na terça. Aqui o importante é você separar dias e horários que, né, estejam livres na sua agenda, mas que também favoreçam essas atividades aqui, tá? Bom, agora você vai separar na sua agenda um dia e um horário para a gravação desses conteúdos. Aqui também é importante você separar um momento que seja propício para essa atividade, ou seja, um momento que você consiga, né, ter silêncio no ambiente, que você esteja disposta. Se você ainda não tem luz artificial, ring light, essas coisas, o ideal é que você grave de dia, para você usar luz natural, luz da janela, enfim, algum ambiente aí que bata bastante, que tenha bastante entrada de luz natural, porque a iluminação
organização dos vídeos é muito importante, tá? No meu caso, por muito tempo funcionou pra mim gravar durante o dia e gravar usando luz natural, mas hoje eu criei um cenário ali em que eu uso luz artificial, então pra mim faz mais sentido gravar à noite. Então o que eu faço? Tem uma criança pequena, faz bastante barulho em casa, inclusive ele tava aqui agora há pouco me chamando, e já ele aparece aqui de novo, mas enfim, o que eu faço? O meu marido costuma ir uma vez por semana visitar a mãe dele, né, e levar o nono, levar meu filho pra visitar a avó também. Então uma vez por semana eles vão jantar lá. E aí eu fico aqui, porque eu fico aqui até mais ou menos umas 8h30 da noite, sem eles em casa, então eu fico sozinha. Então como eu tô gostando de gravar mais à noite, eu tiro exatamente esse dia e esse horário pra gravar os meus conteúdos. Aqui eu sugiro o seguinte, se você tá começando agora, se você ainda não tem muito tempo, se você ainda não vai postar um volume de conteúdo muito grande, você pode tirar aí no mínimo 1h30 pra essa gravação. É provável, é possível que nas primeiras tentativas você não consiga por falta de prática, mas não desanima e não desista. Você vai ver que de uma tentativa pra segunda tentativa você já vai estar muito melhor, numa terceira tentativa você já vai estar melhor ainda. Então tudo na criação de conteúdo é prática. Então assim, de início, tire 1h30 se o seu volume de postagens nesse início for menor. Mas se você já quiser, se você já tiver o costume, inclusive, de postar conteúdo e só tá aí utilizando o mapa do criador para organização da sua rotina e a organização dos seus conteúdos, aí o ideal é que você já tire 2 horas a 2h30. Por quê? Porque aí você tira um único dia na semana, um único horário na semana, e aí você já consegue gravar um volume maior de conteúdos. É o que eu faço. Eu tiro de 2 a 2h30 e eu consigo gravar pelo menos 2 a 3 vídeos mais longos, né, falados ou narrados e tudo mais, e ainda consigo criar 1 ou 2 vídeos bem curtinhos, assim, cenas para postar como um vídeo complementar, como conteúdo complementar. É isso, mínimo 1h30 e o ideal de 2 a 2h30, porque aí você consegue ter um volume maior de postagens, né? Você consegue aumentar esse volume e aumentar a frequência. E aí sim, a gente já colocou na nossa agenda aqui um horário específico para roteirizar e para estruturar os conteúdos, um horário específico para gravar e agora você vai colocar na sua agenda um horário específico para editar esses conteúdos, tá? Então, mais uma vez, que seja um horário que você tenha a cabeça um pouco livre, nem que seja na hora do almoço. Eu acho que essas, né, se você tiver que colocar alguma dessas etapas aqui na hora do seu almoço, assim, numa hora que é mais corrida, eu acho que a etapa ideal é a etapa de edição de conteúdo, que é uma coisa que você faz mais no flow, assim. Então, encaixe na sua agenda um horário, pelo menos 1 hora para você editar os seus conteúdos. Se você tira de 2 a 2h30 para gravar conteúdo e você grava 2 a 3 vídeos ali naquele momento, teoricamente, na hora de editar, você também vai precisar de um tempo maior. Agora, se você tá gravando um vídeo por semana, então você tira ali 30, 40 minutos, você consegue editar esse vídeo. Edição é prática também, tá? Num primeiro momento você pode apanhar um pouco com a ferramenta, mas continue. Gente, a ferramenta é muito intuitiva, tá? Aqui no mapa do criador a gente tem um bloco ali, um módulo que são dicas de edição e gravação. Aqui a gente não vai ter uma coisa muito prática do conteúdo em si, da edição e da gravação em si, porém, lá embaixo, na parte de bônus também, a gente vai ter uma imersão, um workshop de conteúdo na prática. Todo mundo que adquirir o mapa do criador, que adquirir essa ferramenta aqui, ou seja, se você tá aqui dentro, você vai ter acesso à imersão, você vai ter acesso a esse workshop, onde eu vou pegar você ali durante algumas horas, vamos com o celular na mão e vou te ensinar a gravar, vou te ensinar a editar, vou te ensinar a narrar, vou te ensinar a fazer vários tipos de edição. Então vai ser uma coisa bem mais prática mesmo, tá? Por enquanto aqui o mapa do criador é mais sobre a organização da sua produção de conteúdo. Por fim, eu coloquei até aqui na parte de texto, né? É uma forma opcional, que é o consumo de conteúdo com intenção. Por que eu coloquei como opcional? Se durante o seu dia você não tiver nem tempo para consumir conteúdo de fato, daquela bela passada no Instagram, no feed do Instagram, eu recomendo que você também coloque na sua agenda um horário específico no seu dia, por dia. Essa tarefa deve ser mais diária mesmo, nem que seja 10, 15 minutos para você consumir conteúdo com intenção. Ou seja, o que significa isso? Que você vai ficar lá olhando fofoca e meme o dia todo? Não. Você vai tirar esses minutos para olhar a rede social, para consumir conteúdo com estratégia, ou seja, com a visão do criador, pensando em que você pode tirar de bom dali, seja um formato de conteúdo, seja uma ideia de tema, uma ideia de estilo de gravação, de edição, enfim, você vai consumir conteúdo para você também tirar ideias dali. Mas o ideal é que você faça isso dentro dos seus momentos que você já costuma consumir conteúdo. Porque quando a gente se torna um criador de conteúdo, a gente para de consumir conteúdo só com o olhar de consumidor de conteúdo, ou seja, a gente para de consumir conteúdo assim, ó, só olhando, só para se entreter, sabe? Só para distrair. E a gente passa a consumir conteúdo também para distrair e também para se entreter, mas a gente também vai tirando vários insights dali. Então, por exemplo, hoje eu não coloco esse momento na minha agenda, mas por quê? Porque eu já tenho esse hábito de consumir conteúdo já pensando nos conteúdos que eu posso produzir. Eu já consumo conteúdo com o olhar de criadora de conteúdo. Então eu já enxergo a oportunidade em tudo, já tenho insights consumindo o tipo de conteúdo que eu já gosto de consumir. Então eu, no meu momento hoje, não preciso mais colocar essa etapa da criação dentro da minha agenda para eu tirar um momento específico para aquilo, porque eu já faço isso de forma natural ao longo do dia, quando
eu tô consumindo conteúdo nas redes sociais, tá? Mas se você não tem esse costume, ou se você não vê muito, ou se você não tem muito tempo pra isso, é legal que você tire sim pelo menos 10 minutos por dia, 10, 15 minutos por dia pra você fazer isso, nem que seja antes de dormir, sei lá, na sua hora do almoço, ou num momento ali de lanche pela manhã, pra você consumir conteúdo de forma consciente, né? De olho ali nas oportunidades de conteúdo que você pode ter, que você pode usar pra si mesmo. Então é isso, gente. Eu queria finalizar esse módulo aqui de planejamento dizendo o seguinte: leve isso a sério. Agora é com você. A gente já organizou, já planejou, você já encaixou aí na sua agenda tudo que você precisa fazer, todas as etapas da criação de conteúdo. Agora o importante é você levar isso a sério. Da mesma forma que agora você tá levando a sério a sua academia, o seu treino, a sua dieta, ou que você tá levando a sério o seu trabalho, uma promoção lá, talvez, se você quer crescer no Instagram, se você quer criar um posicionamento, se você quer vender mais o seu produto ou o seu serviço por lá, coloque essa produção e essa rotina de produção de conteúdo como prioridade também. Não deixe, não pule essas etapas, tá? Se você fizer isso durante 2, 3 semanas, um mês e meio, você vai ver a mudança que vai ter no seu perfil, o resultado disso. E você vai entrando num flow, assim, que é surreal. Quanto mais você faz, mais você se habitua àquilo, mais você faz aquilo com facilidade, sabe? Com leveza. Então esse é o propósito do Mapa do Criador. É que você transforme a criação de conteúdo em algo prazeroso, ao invés de ser aquela coisa penosa, de tipo, eu preciso produzir conteúdo, mas não tem que ser assim, não tem que ser pesado, não tem que ser chato, não tem que ser penoso, sabe? Pode ser leve, pode ser prazeroso, pode ser tranquilo, mas você precisa fazer de forma organizada, de forma planejada. Então, a partir de agora, só depende de você. Faça acontecer. Coloca na sua agenda e não deixe de cumprir essas etapas. Se inscreve no canal e desce o like!